O seu casamento está em crise? Repara que você e seu cônjuge estão constantemente a discutir e a brigar? Até as questões mais pequenas parecem transformar-se em grandes disputas? Inúmeras pessoas sofrem em silêncio num casamento cheio de dor e conflito. Talvez você seja uma delas, sentindo que não há esperança nem solução. Antes de desistir, continue a ouvir. E se o seu casamento for bom? E se vocês se dão bem, mas quer mais proximidade? Se anseia por uma grande melhoria, este programa é igualmente destinado a si. O seu casamento é bom e satisfatório? Pode ser melhor? Acredito que todos concordamos que mesmo os melhores casamentos entre pessoas falíveis podem sempre ser aprimorados. E se você não é casado, nunca se casará ou não tem qualquer interesse em casamento? Se for esse o seu caso, não desligue ainda, pois, acredite ou não, o que vamos discutir ainda é relevante para si. O casamento diz respeito a todos, independentemente da fase da vida, idade ou estado civil, ou mesmo que não sejamos casados. Por que isso? O matrimônio atravessa uma crise. Nunca parece ter sido tão mal interpretado, mal aplicado e até ridicularizado. A instituição em si está a sofrer uma transformação dramática à nossa frente no mundo contemporâneo. Vejam o que o website ourworldindata.org tem a dizer. Nas últimas décadas, a instituição do matrimônio mudou mais do que em todos os milhares de anos que a precederam. A proporção de pessoas que se casam está a diminuir em muitos países por todo o mundo. Olhando para a queda nas taxas de casamento globalmente, é uma tendência chocante, perturbadora e extremamente alarmante, porque o matrimônio é um dos blocos de construção fundamentais da sociedade. De onde vem o casamento? Alguns veem o casamento como uma construção humana, algo que os nossos antepassados, há milhões de anos, decidiram que seria uma boa ideia. Sabe, a imagem de o casamento ter começado quando um homem das cavernas arrastou a sua futura esposa para a sua caverna e o resto é história. Foi assim que começou? Não, a verdade é que o casamento foi instituído pelo próprio Deus. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Adão deu então nomes a todos os animais, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para Adão não se achou um ajudante que lhe fosse comparável. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele adormeceu, e tirou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então a costela que o Senhor Deus tinha tirado do homem, ele a transformou em mulher e a trouxe ao homem. Eram os primeiros humanos, não neandertais, a arrastar mulheres pelos cabelos. O matrimônio foi desenhado para criar um vínculo de confiança e lealdade entre um homem e uma mulher que dedicam as suas vidas um ao outro. Ele floresce num ambiente de caráter cristão, honestidade e transparência, e foi destinado a ser a plataforma de lançamento para filhos que crescem aprendendo respeito e decência com os seus pais. Imagine uma sociedade onde milhares e milhões de famílias se baseiam neste tipo de alicerce sólido e estável. Pense nos benefícios positivos que isso traria para a sociedade como um todo. Adultos maduros, equilibrados e honestos que funcionam de forma confiável no local de trabalho e na comunidade. E onde aprenderam estas características? Num lar cristão e piedoso, de pais que construíram um matrimônio sólido em conjunto. Tudo começa no lar. O ambiente familiar é construído sobre o casamento, e Deus estabeleceu o casamento. Se deseja construir um casamento melhor, precisa começar pelo início. E esse início é a nossa primeira chave de hoje. Número 1. Reconheça que o casamento vem de Deus. Isto pode parecer um ponto simples, mas tem consequências profundas. Se reconhecermos Deus como o autor do matrimônio, isso significa que Ele pode definir o que Ele é. Não é qualquer acordo entre duas pessoas que se amam, independentemente de como o amor é definido. Não é uma união entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher. Não. Deus define o casamento como um pacto especial para a vida entre um homem e uma mulher. Reconhecer que o casamento vem de Deus também define o que constitui um comportamento apropriado nessa relação.
Assim como Deus criou o casamento, Deus criou o sexo. E Deus desenhou o sexo para ser exclusivamente restrito a um homem e uma mulher dentro do relacionamento conjugal. Veja o que Jesus disse em Mateus 5, 31 e 32. Disse: quem se divorciar da sua esposa deve dar-lhe um certificado de divórcio. Mas eu digo-vos que quem se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, exceto por imoralidade sexual, a leva a cometer adultério. E quem casar com uma mulher divorciada comete adultério. A expressão imoralidade sexual vem da raiz grega porneia. Porneia incluiria adultério repetido, um modo de vida infiel. E porneia, de onde deriva a palavra pornografia, também poderia incluir um vício em pornografia, se a pessoa não quiser parar. Reconhecer que Deus criou o casamento muda tudo. Significa que recorremos a Ele para saber como conduzir as nossas vidas, mesmo na nossa relação mais íntima. Significa que procuramos a sua perspectiva sobre o divórcio. Malaquias 2:16 afirma: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, pois cobre a sua roupa com violência, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tomai cuidado com o vosso espírito, para que não procedais traiçoeiramente. Deus odeia o divórcio porque sabe o quanto de dano ele causa à família, e ele quer ajudar-nos a evitar isso. Se quer um casamento melhor, tem de saber por onde começar. Quer esteja num casamento em dificuldades ou se o seu casamento é geralmente feliz, mas pode melhorar, temos um guia para fazer melhorias. E tudo começa com o reconhecimento de Deus como o Criador. Ele o projetou. Ele sabe como fazê-lo funcionar melhor. Qual é a próxima chave? Número 2. Comprometa-se com o seu cônjuge. Houve um período, até mesmo há pouco tempo, em que se assumia que o casamento era para toda a vida. De onde é que surgiu essa noção? Veio da Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: a mulher casada está sujeita à lei do seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido falecer, ela fica desobrigada da lei conjugal. Percebem? Isto não foi uma invenção humana. Deus definiu o casamento como um compromisso vitalício, uma aliança sagrada. Jesus, quando estava aqui, foi questionado pelos judeus sobre o casamento e o divórcio. Note a resposta em Marcos 10, 6-9. Desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Contudo, hoje observamos expectativas bem distintas. A mentalidade é muitas vezes: eu te amarei enquanto me amares, ou ficarei contigo enquanto as minhas necessidades forem supridas. Alguns procuram libertar-se do casamento se sentirem que já não amam quem casaram. Conseguem ver as falhas em cada uma destas perspectivas? Eles estão a impor um limite ao compromisso que estão dispostos a assumir. Agora, antes de prosseguir, deixem-me explicar. Cristo disse que há momentos em que uma relação matrimonial foi quebrada a ponto de não ter reparação. O dano está feito e é muito difícil de ser desfeito. Como já mencionei, uma dessas situações é quando um cônjuge adota um estilo de vida de imoralidade sexual e não se arrepende. É uma razão válida para o divórcio. Outro exemplo está em Paulo. Ele está a falar com cristãos que são casados com descrentes, e diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente se separar, que se separe. Um irmão ou uma irmã não estão sujeitos à servidão em tais casos, mas Deus nos chamou à paz. Por outras palavras, há momentos em que a outra pessoa deixou claro que já não tenciona cumprir o contrato de casamento. Mesmo com o tempo, aconselhamento e a persistência do cônjuge empenhado, a outra parte já desistiu. Talvez tenham abandonado o cônjuge ou sejam muito abusivos. Em momentos como estes, como Paulo explica, é apropriado dissolver o casamento. Mas hoje, muitos casamentos acabam porque as pessoas não se entendem. Em muitos casos, poderia ser salvo e até melhorado com um pouco mais de paciência e perseverança.
Um estudo fascinante no Reino Unido foi citado pela Marriage Foundation em fevereiro de 2017. A Marriage Foundation é uma organização britânica que promove políticas de apoio ao casamento e à família. Isto é o que descobriram. Existe a presunção geral de que ficar num casamento infeliz condena os casais a uma vida de sofrimento. Esta é a suposição, mas o estudo diz que não é verdade na maioria dos casos. O estudo acompanhou 10 mil pais com recém-nascidos, concentrando-se numa pequena parte desse grupo que classificou os seus matrimônios como infelizes. Qual foi o resultado do estudo? Desta pequena minoria, 30% separaram-se no prazo de 10 anos. Dos que permaneceram juntos, 2/3 relataram que estavam agora felizes e apenas 7% ainda estavam infelizes. Perceberam? Ou seja, mesmo que esteja a enfrentar problemas no seu matrimônio, mesmo que se sinta infeliz, não desista. Às vezes, passará por um período de grande estresse e dificuldade. A solução não é fugir, mas trabalhar juntos, aprender o que for possível e tentar descobrir o que pode estar a fazer mal a nível pessoal e perseverar. Na maioria dos casos, melhora. Voltamos ao ponto. Comprometa-se com o seu cônjuge. Se entrarmos no casamento com um plano B, se o divórcio for opção, se ficar muito difícil, então é mais provável que um dia tomemos essa opção. Por outro lado, se entrarmos no casamento com a mentalidade "estou comprometido com este casamento até a morte. Farei tudo o que puder para que funcione. Mesmo que os tempos se tornem difíceis, não vou ver o divórcio como uma saída de emergência. Isso mudará drasticamente a nossa perspectiva. Quando atingirmos as tempestades da vida, faremos tudo o que for preciso para que funcione. Redobraremos os nossos esforços, procuraremos aconselhamento. Vamos humilhar-nos e tentar resolver juntos. Minha esposa e eu fomos abençoados por ter pais com casamentos intactos que foram fiéis um ao outro durante décadas. Eles deram-nos bons exemplos, mas também temos muitos amigos que não tiveram a mesma sorte. No entanto, sei que alguns dos nossos amigos, nos seus próprios casamentos, fizeram um objetivo específico e determinado de não seguir o mesmo caminho dos seus pais. Eles não querem que o divórcio seja uma possibilidade. Por favor, compreendam. Deus não está a endossar que permaneçam numa relação de abuso físico ou quando a outra pessoa deixou claro que já não pretende honrar o pacto matrimonial. Mas muitas pessoas se separam quando poderiam ter feito funcionar. Com um pouco mais de persistência, um pouco mais de paciência e um pouco mais de compromisso. Sei que o que estou a dizer não é fácil. Mesmo um bom casamento será testado. Somos todos humanos. Todos cometemos erros. Dizemos e fazemos coisas que não devíamos. Mas temos de entender que vivemos numa geração que enfraquece a importância do compromisso. É um sinal da nossa época. O compromisso é crucial nas nossas relações, não só no matrimônio, mas em todas as nossas relações. E a falta de compromisso em tratarmos-nos mutuamente com integridade e respeito é uma das coisas que está a destruir a sociedade. Reparem no que o apóstolo Paulo profetizou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4. Saiba disto, virão tempos perigosos nos últimos dias. Porque os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, gabarolas, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, sem gratidão, impuros, sem afeto, implacáveis, difamadores, sem autocontrolo, brutais, inimigos do que é bom, traidores, impetuosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Paulo descreve um mundo onde o compromisso principal das pessoas é consigo mesmas, satisfazendo o eu. E isso descreve o nosso mundo atual com demasiada frequência. Temos de trabalhar muito mais para aprender a estar empenhados com o nosso cônjuge. E isto leva-nos à próxima chave. Número 3. Dar a totalidade, 100%. Num casamento tradicional da cultura ocidental, o pai entrega a noiva. E é um momento comovente quando ele acompanha a jovem que criou pelo corredor, enquanto ela entra numa nova fase da sua vida com o futuro marido. O laço entre um pai e uma filha é muito especial. E é um momento crucial quando ele a entrega.
Mas muitas pessoas não entendem que depois do casamento, elas precisam de se entregar. Como marido ou esposa, elas devem entrar no matrimônio não com uma mentalidade egoísta, mas sim com uma atitude de dar 100% ao seu cônjuge. Note a afirmação de Paulo citando Jesus em Atos no versículo 35. E lembrai-vos das palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando entendemos e aplicamos isto, cria-se uma dinâmica poderosa que pode revitalizar até um casamento atribulado, mesmo um casamento que passou por um momento difícil. Isto é um antídoto. O casamento é sobre dar a totalidade, não exigir que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Alguns descreveram o casamento como uma proposta de 50 por 50. Se der 50% e o seu cônjuge der 50%, encontrar-se-ão a meio. Mas, na prática, isto não funciona. O que acontece numa relação de 50 por 50? Bem, ambos cedemos até certo ponto e depois paramos e esperamos que o outro nos encontre. Esse é o problema de um casamento de 50 por 50. É como duas pessoas paradas nas duas pontas de uma ponte inacabada que atravessa um rio. As duas pessoas estão nas margens a olhar para o fosso entre elas, a questionar-se por que é que a outra pessoa não está a fazer mais. E, entretanto, o abismo entre eles parece aumentar cada vez mais. Isto descreve a sua experiência? Deixe-me apresentar um modelo melhor. Isto é, cada pessoa a dar a totalidade, 100%. Isso significa que eu dou a totalidade, não importa o que o meu companheiro faça. Vou dar mesmo quando não me apetece. E mesmo que, por um momento, eu sinta que a outra pessoa não merece. O apóstolo Paulo explicou isto em Efésios 5:33. Contudo, cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si mesmo e que a esposa veja que respeita o seu marido. Paulo não diz: maridos, amem as vossas esposas se elas vos amarem de volta. E, no entanto, com demasiada frequência, é assim que nós, maridos, agimos. Se não nos sentimos amados, por que deveríamos sacrificar mais? Se ela está a ser dura ou crítica, por que devo eu tentar ser paciente e amoroso? Mas esse é um pensamento errado. Pelo contrário, devemos fazer o que Paulo disse. Devemos amar a nossa esposa. Ponto final. Especialmente quando ela não é especialmente amável. É nessa altura que o nosso amor é posto à prova. E, francamente, é quando a nossa esposa mais precisa da nossa paciência e amor. E se estiver disposto a fazer isso, se estiver disposto a estimá-la e prezá-la e garantir que ela sabe que a considera importante, sem a ridicularizar, diminuir ou falar por cima dela por causa das suas emoções, se estiver disposto a fazer isso, pode ficar surpreendido com a forma como a sua relação pode ser reavivada e até aprofundada. E quanto a vocês, esposas, já notaram o mesmo? Paulo não diz: esposas, respeitem o vosso marido se ele estiver a satisfazer as vossas necessidades naquele exato momento. E, no entanto, muitas vezes é assim que as esposas também podem reagir. Se não se sente amada, pode pensar: por que devo respeitá-lo? Ele não está a ser muito amável comigo. Por que devo eu tentar apoiá-lo? Mas esse também é um pensamento errado. Pelo contrário, vocês também devem fazer o que Paulo disse: respeitem o vosso marido, ponto final, especialmente quando ele está irritado. É nesse momento que a vossa paciência é testada. E é quando ele mais precisa do vosso respeito e apoio. Os homens querem ser respeitados, não se sentir estúpidos ou incompetentes. E se fizerem o vosso melhor para mostrar respeito ao vosso marido e perseverarem nisso, vocês também podem ficar surpreendidas ao ver como o cuidado e o amor dele por vocês crescerão e florescerão. Esta dinâmica é explicada pelo autor e conselheiro matrimonial Emerson Eggerichs, como ele explica. Muitas vezes focamos-nos nas nossas próprias necessidades e simplesmente ignoramos as necessidades da outra pessoa. A esposa precisa de amor. Ela não está a tentar ser desrespeitosa. O marido precisa de respeito. Ele não está a tentar ser desamoroso. Assim que compreenderem este princípio básico de que a questão não é a questão real, estarão no caminho para decifrar o código da comunicação. É direto das Escrituras, logo do livro de Efésios. Portanto, tentem, testem, podem ficar surpreendidos com os resultados. E isto leva-nos à nossa chave final, ou seja, número 4, a igreja casará com Cristo.
Voltemos a Efésios para ver isto. Enquanto Paulo dava instruções a maridos e esposas, ele explicou o propósito geral do casamento. Repare em Efésios 5:31. Este é um grande mistério, mas eu falo sobre Cristo e a Igreja. Vejam, o casamento não foi concebido apenas para criar relações estáveis e sólidas no lar. Ele serve realmente como um modelo para entendermos a nossa relação com Cristo. É propósito de Deus que nós, como servos fiéis de Deus, possamos fazer parte da noiva de Cristo para casar com Ele no seu regresso. Isto é explicado em Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vieram as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou, e a ela foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e brilhante, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. O casamento não é apenas sobre ter boas famílias no presente. Isto serve como um mapa para nós cumprirmos o nosso destino de estar no reino de Deus e nos casarmos com Cristo. Deus criou o casamento, e não meramente como uma instituição física, mas sim como um reflexo da nossa relação com o nosso Salvador. Nós devemos fazer um compromisso com Ele como o nosso Deus vivo e amoroso, e devemos entregar as nossas vidas completamente a Deus e a Cristo em humilde e obediência. Mas não só isso, se formos cristãos fiéis nesta era, teremos a oportunidade de ajudar a governar as nações sob Cristo durante o milênio. Nessa altura, incontáveis milhões de homens e mulheres precisarão de ser ensinados a viver vidas piedosas e satisfatórias. Os sobreviventes da tribulação e do dia do Senhor que viverem até esse tempo glorioso como seres humanos vão aprender, muitos pela primeira vez, a amar-se verdadeiramente uns aos outros e a amar o seu cônjuge. Casamentos melhores e mais fortes serão a marca do reinado milenar de Cristo, e você e eu podemos estar lá para ajudar Cristo a concretizar isso. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil, veja mais conteúdo ou subscreva para ficar ligado. Se quiser um guia de estudo gratuito sobre este tópico, clique no link da descrição. Até a próxima!